E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Vou repetir de novo esse versículo aqui, o 13, uma parte dele. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Cara, isso me chamou a atenção aqui na palavra de Deus. Se essa mensagem que precisa ser passada, então eu vou passar essa mensagem, porque foi aquilo que Deus falou ao meu coração, foi aquilo que eu senti de falar, baseado na palavra de Deus. Então, quando eu vi nesse versículo aqui, 13 e 14, de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, para que vocês possam entender melhor, eu aconselho que orem, peça a Deus entendimento, sabedoria, interpretação da palavra, para que Ele possa te dar o discernimento, o conhecimento, a interpretação da palavra. O que será que esse versículo, esse capítulo quis dizer naquele tempo? O que será, qual que é a mensagem que passa para nós no dia de hoje? O que e tem também a parte de que Deus quer falar acima desse versículo, assim, em cima desse capítulo 5 de 2 Crônicas. Então, de repente, o que ele passa para você, se você é um jovem, um homem, uma mulher em Cristo Jesus, whatever que seja, de repente a mensagem que ele passa para você é diferente do que ele vai passar para mim. Então, eu vou te falar uma coisa. Isso me veio para refletir e falar sobre um assunto que não é o foco. Eu nem gosto muito de falar sobre isso, mas foi o que Deus falou, tocar o coração. Que existe muitas pessoas e há teologias, muitos teólogos estudados. Não é o foco, eu não gostaria muito de falar disso, mas é a mensagem uma especificação que Deus tocou no meu coração, inspirado nessa palavra aqui. Quando eu li esse versículo 13 e 14 de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, para que você possa entender melhor, saber o que Deus estava falando aqui, saber o que Salomão estava querendo dizer aqui. É bom que você, como eu falei, peça interpretação da palavra, peça discernimento e sabedoria, para que você não venha cair em heresia, e também para que você possa saber defender a sua fé. Poxa, você está entendendo? Então, esse não é o foco, mas é um assunto meio chato, meio assim que não é muito bom assim para falar, porque é algo que esse não é o foco, mas às vezes tem coisa que Deus pede para você falar, gostando você ou não. É o que a palavra diz, não é o que eu acho ou o que você acha, o que nós pensamos, o que não, mas sim o que Deus diz, o que Deus pensa sobre mim e sobre você. Então, se Ele te pedir algo, se Ele te mandar fazer algo, então faça. Somente obedeça. E me chamou a atenção esse versículo 13 e 14, principalmente o 14, que fala assim, ó: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que esse... Cara, é forte. O que esse versículo quis dizer? Por isso que eu falei que
É uma especificação aqui. Muitos teólogos, a teologia diz que o mover pentecostal é coisa da carne, que não precisa disso, que rodopiar, sapatear, isso é showzinho, é teatro, é coisa da carne. Enfim, é um assunto bem complicado, é um assunto que você tem que fazer uma exegese. É um assunto que você tem que fazer uma autoanálise bem profundo para você saber mesmo, pedir a Deus, Senhor, faz prova dele. Se é ou se não é de Deus isso. É de Deus? Senhor, faz prova dele que ele vai te mostrar. Se você quer saber, faz prova de Deus que ele vai te mostrar. Você vai passar por isso, ele vai te mostrar. Tem gente que fala na língua dos anjos, fala em mistério e não rodeia, não rodopeia, não sapateia, não cai, não faz aquilo. Mas enfim, envolve doutrina, envolve muitas coisas. Então esse não é o foco, mas é sim Jesus, alma, o reino dos céus. Eu não estou aqui para discordar nem concordar com ninguém. Mas foi o que me chamou a atenção nesse versículo. E os sacerdotes, no versículo 14 do capítulo 5 de 2 Crônicas, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Cara, eis aqui mais uma prova, né? Muitos teólogos dizem, tem pessoas que não concordam porque é de uma doutrina, de uma igreja tradicional, digamos assim, que acha que é showzinho, não precisa daquilo, não é desse jeito. Mas se a palavra de Deus, então eu sempre vou pelo que a palavra de Deus diz. Então, por isso que eu falo, a gente tem que pedir interpretação para não interpretar da forma errada, para saber qual foi a mensagem que o Senhor passou ao seu coração, o que que ele mandou você falar. O que que ele mandou você se aprofundar aqui no texto? Então, se os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa, os sacerdotes eles não podiam permanecer em pé por causa da glória de Deus, que era tão forte. Então, o que é que a palavra está dizendo? O que é que você pode se imaginar? Se os sacerdotes foram levar a arca, assim que Salomão ele terminou de construir o templo para o Senhor, para que ele pudesse habitar, para que a arca fosse trazida da cidade que é Sião, que é a cidade de Davi, para que a arca fosse levada até o templo, junto com os utensílios consagrados ao Senhor que Davi tinha consagrado. Então, quando Salomão terminou o templo e ele mandou levar a arca para o templo de Salomão, e os sacerdotes foram encarregados, né, de levar a arca do Senhor para o templo de Salomão. Então, quando a nuvem desceu, a glória de Deus, naquele momento, quando eles estavam lá, fazendo a oração, levando os itens, os utensílios consagrados ao Senhor, a glória de Deus foi tão grande quando a nuvem desceu que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Aí é que você pensa, poxa, para refletir. Se os sacerdotes não podiam ficar de pé porque a glória de Deus era tão grande, assim como está dizendo a palavra de Deus, o que é que você imagina? Você imagina que você pode conjecturar que eles não ficaram de pé, que eles caíram de joelho, ou que agora foi tão grande que eles não conseguiram ficar de pé, que eles caíram no chão. É claro que a Bíblia não vai falar aqui, eles caíram no chão, eles rolaram para um lado e para o outro, eles sapatearam. Mas quando a unção de Deus é tão grande, é tão forte, quando o Espírito Santo toca, o seu corpo ele não fica diferente. Você não fica normal, você não fica uma pessoa normal. O seu corpo muda totalmente, a temperatura do seu corpo muda quando a glória de Deus é tão forte, quando a unção de Deus é tão forte. Então, é um especificar, é um mover em cada pessoa, em cada doutrina é diferente, porque Jesus ele é multiforme. Então, se os sacerdotes aqui eles não conseguiram ficar de pé porque a glória de Deus era tão forte, o que é que você imagina? O que é que você pode conjecturar aqui com base na palavra de Deus? Se eles não puderam ficar em pé, como a palavra diz aqui no versículo 14 de capítulo 5, 2 Crônicas, versículo 13 e 14. Para que você possa entender melhor, leia o capítulo 5 completo, que você vai entender, medite nele. Mas se a palavra de Deus está dizendo isso, a glória de Deus foi tão grande que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Então eu sempre vou pelo que a palavra de Deus diz, não o que o homem fala.
Você tem que respeitar a sua liderança, o anjo da igreja, o pastor, o obreiro, não sei quem. Se tá lá foi porque Deus permitiu. Então, você tem que respeitar sim o seu líder. Você tem que respeitar ele, entendeu? Mas eu sempre vou, peraí, tá com dúvida? A dúvida não convém de Deus. Vem aqui na palavra de Deus, pede para ele te dar discernimento, sabedoria, para que você possa interpretar da maneira correta, para que ele venha dar uma mensagem para você ao seu coração, para que você possa passar para os demais, para que você possa explicar, para que você possa pregar, falar para uma alma. Então a palavra de Deus diz assim: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Se os sacerdotes não conseguiram, é forte demais, ficar em pé para ministrar, porque a glória de Deus era tão grande, como que você acha que os sacerdotes ficaram? De joelhos? Eles ficaram sentados? Alguma coisa aconteceu com eles. E por quê? Eles não conseguiram ficar com seu corpo em pé, porque a unção de Deus agora era tão forte que eles não conseguiram ficar de pé. Então tem muitas pessoas, esse não é o foco, eu não gosto de falar disso, porque realmente a espiritual de cada um envolve doutrina, envolve tanta coisa. É questão de você acreditar, você também deixar se levar, fazer prova de Deus para saber se é ou se não é. Mas o foco é a salvação, o reino do céu, almas. Isso é o foco. Mas a palavra de Deus fala isso, eles não ficaram normal. Sim, aí não tá falando que eles sapatearam, que eles rodaram, que eles não sei o que eles que eles não caíram no chão e ficaram tremendo e falaram em línguas estranhas. Isso aqui é só mais um detalhe, é só mais uma parte de que isso tá explicando, pode dizer a você. Então, toda vez que Deus te tocar, que o Espírito Santo de Deus te tocar, não adianta. Você pode não cair, você pode não rodar, não sapatear, como você vê em igrejas pentecostal. Muitas pessoas zombam, dá risada, mas a gente sabe que tem coisa que é da carne, mas a gente sabe que quem tem visão sabe enxergar que aquilo é de Deus, que a pessoa está sendo tocada por Deus, batizada pelo Espírito Santo. Então, a unção, a glória de Deus é tão forte naquela pessoa que ela não consegue ficar normal. A atmosfera ao redor dela muda completamente. Sei lá, dá vontade dela gritar, dá vontade dela pular, dá vontade dela sapatear, eu não sei, ela falar em línguas quando o Espírito Santo toca na pessoa. Por quê? Porque não é um homem, mas sim a glória de Deus. Então quando a glória de Deus é tão forte, é tão assim, que você não pode suportar, então alguma coisa com o seu corpo vai acontecer, você fica bem alegre, você fica uma temperatura diferente, seu corpo já não fica mais a mesma coisa, assim como diz aqui na palavra do Senhor. Então Jesus, ele é multiforme. Então você que não crê, você que não acredita, ou zomba, debocha, que não é assim, que não sei o que, viva a sua fé. Você tem que ver o que a palavra diz. Se a palavra de Deus está dizendo isso, assim como aconteceu em Atos 2. Você conhece Atos 2? Vai na palavra de Deus, medita. Que Atos 2 fala sobre isso, sobre a descida. Quando os discípulos de Jesus estavam lá, dentro resumindo, daquela casa do templo, em Atos 2, viu uma glória tão forte, como um fogo, assim, um vento. E eles começaram a falar em línguas estranhas, não ficaram... os fariseus olhavam aquilo e diziam: oxe, quem é esse pessoal? Um exemplo, conjecturando, Atos 2, resumindo aqui, que estão bêbados, zoando, debochando, hora dessa, falando aquilo, estão os fariseus que não acreditavam, que falavam que estavam bêbados, que eles estavam isso e aquilo, mas a glória de Deus foi tão forte, a unção de Deus desceu naquelas pessoas que eles falaram em mistério, falaram em línguas, eles não permaneceram da mesma forma. Então, é o que a palavra de Deus diz, tá? Não é o que teólogo, não é o que você... É claro, eu aconselho você, se você puder, faça uma teologia. Se você vai te ajudar muito na vida espiritual, mas tome cuidado. Tome cuidado para não virar uma pessoa geladeira, não é nem fria, nem geladeira. Tome cuidado para você não se tornar uma pessoa religiosa. Para não ficar você falando que não é assim, que não é desse jeito, não vai ser assim. Aí você já está começando a se tornar uma pessoa religiosa. Mas olha aqui, pede discernimento a Deus e vem aqui, ó, tira suas dúvidas aqui, ó, na palavra de Deus. É o que a palavra de Deus fala. Se você está com dúvida, a dúvida não provém de Deus. Senhor, me dá entendimento.
discernimento, sabedoria. Se a palavra de Deus está falando, então, meu irmão, viva essa fé, creia na palavra de Deus, porque aqui é onde está todas as suas respostas. Aqui é onde está tudo aquilo que você precisa. Todas as respostas. Não é em YouTube, não é no Facebook, não é no Instagram, não é no Google. Não, é aqui, ó. Na palavra de Deus. Você quer saber algo a respeito de Deus, sobre as coisas de Deus, o que é, o que não é? Faça a prova dele, venha na palavra de Deus, tá? Então, é isso que a palavra de Deus falou aqui. É isso que a mensagem que Deus passou para mim, ao meu coração, essa interpretação. Esse versículo me chamou muita atenção e eu então quis passar eles para você. Amém? Eu espero que você tenha entendido alguma coisa. Se você não tiver entendido, peça discernimento a Deus, que Ele vai te mostrar. Faça a prova dele. Faça a prova, Senhor, eu quero saber se é de Deus ou se não é. Se entregue por inteiro, se entregue por inteira. Então você saberá se é ou se não é de Deus. Amém? Peace.